Olá pessoal, sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje continuaremos falando da unidade temática dos números e vamos tratar da operação de multiplicação com foco nas habilidades do quarto ano. Então, se você é do quarto ano, está me acompanhando aqui nesta aula, eu te sugiro assistir a aula sobre multiplicação que foi destinada ao terceiro ano, porque lá eu falo um pouco do conceito, eu relembro algumas propriedades que nós vamos utilizar aqui nessa aula, tá ok? Então, vamos iniciar com alguns exemplos e o nosso foco é comentar sobre a técnica da multiplicação. O primeiro exemplo que eu quero comentar com vocês é essa multiplicação aqui, 17 vezes 2. Então nós vamos proceder, como vocês talvez já estejam treinando há um tempo, né? Eu vou tomar esse número que está aqui embaixo e vou multiplicar separadamente por cada um desses valores aqui, tá certo? Quando eu faço a multiplicação 2 vezes 7, o resultado é 14. Só que nós não podemos preencher aqui no nosso resultado, na ordem das unidades, com um número que seja maior que 9. Isso vale para todas as ordens, né? Eu não posso preencher nenhuma das ordens com um valor maior que 9. Então esse resultado de 14 unidades terá que ser desmembrado. Nós vamos deixar 4 unidades aqui na ordem das unidades. Nós vamos tomar 10 dessas unidades e vamos passar para a ordem imediatamente superior, que é a ordem das dezenas. 10 unidades, quando a gente passa para a ordem das dezenas, vale uma dezena. E eu indico isso aqui na minha conta, colocando um número 1, um pouco menor, aqui em cima dos algarismos que estão ocupando a ordem das dezenas. Então agora eu tenho mais uma dezena para ser considerada aqui na minha operação. Agora eu vou fazer a multiplicação 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Só que eu chamo a atenção do seguinte fato. Esse 2 representa de fato 2 unidades e esse 1 representa uma dezena. Então a conta que nós estamos fazendo aqui é para dezenas. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 dezenas. Se quiséssemos pensar em termos de unidades, esse 1 vale 10. Então 2 vezes 10, 20. Mais 10, 30. Então o resultado, que é o 3, né, vai ser um resultado que vai ser colocado na ordem das dezenas do meu resultado final. E de fato esse 3 aqui, no resultado final, ele vale 30. Tá certo? Então, uma primeira conta mais simples para nós começarmos a raciocinar sobre o significado de cada um dos passos que fazem parte da técnica provavelmente já conhecida. Segundo exemplo, 17 vezes 13 ou 13 vezes 17. A maneira como a gente arma a conta aqui não faz diferença para nós. Por quê? A multiplicação é uma operação que se vale da propriedade comutativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu colocar o 17 em cima ou colocar ele aqui embaixo. Não tem problema algum, ok? E nós vamos proceder até um certo ponto da mesma forma como procedemos aqui. Mas tem um detalhe a mais quando a gente for observar o resultado final. Então a gente prossegue fazendo as nossas operações. 3 vezes 7, 21. Eu vou deixar uma unidade aqui e essas 20 outras unidades eu vou passar para a ordem das dezenas. E isso vem para a ordem das dezenas como 2 dezenas, ok? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Repare que eu estou falando de dezenas, são 5 dezenas. De fato, 3 vezes 10, 30, mais 20, 50. Então, eu vou colocar o 5 aqui embaixo
e a gente já percebe logo que ele está valendo 50, nesse número escrito aqui, que é o 51. Agora eu vou fazer os mesmos passos com esse número 1 aqui. Só que com detalhe que este 1 está ocupando a ordem das dezenas, então ele vale 10. Então quando eu faço 1 vezes 7, que o resultado é 7, na verdade o que eu estou fazendo é 10 vezes 7, 70. Por isso que quando eu termino de multiplicar com um dos números e vou passar para o próximo, na hora de colocar o resultado aqui embaixo, eu não posso começar posicionando pelo mesmo lugar que eu comecei posicionando na linha anterior. Na linha anterior eu comecei posicionando pela ordem das unidades. Agora eu tenho que começar posicionando pela ordem das dezenas. Exatamente pelo fato que eu comentei. Esse 1 vale 10 e 10 vezes 7 é 70, ou 7 dezenas. Então, na hora de preencher, eu tenho que pular a ordem das unidades e colocar o resultado na ordem das dezenas. Se você quiser, você vem e coloca um 0 aqui na ordem das unidades para você não se confundir. E 1 vezes 1 é 1, só que aqui nós estamos falando de 10 vezes 10, que é 100. Então esse 1 está na ordem das centenas. Então vou colocar esse valor aqui, tá certo? Então, o que aconteceu até agora? Eu tomei esse 3 da ordem das unidades e multipliquei o 17. O resultado está aqui, 51. Depois eu peguei o 1 da ordem das dezenas e multipliquei o 17. Só que o 1 da ordem das dezenas vale 10. Então 10 vezes 17, 170. E agora, para finalizar a nossa multiplicação, nós vamos fazer a soma dessas duas parcelas aqui. Como nós vamos fazer a soma, nós temos que ter unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Por isso, da preocupação do posicionamento correto dos algarismos aqui, conforme eu comentei. Então, vamos realizar a operação de adição conforme já estamos acostumados. 1 mais 0, 0. 5 mais 7, 12. 12 dezenas. Deixo duas aqui, passo uma para a ordem das centenas, né? Como se tivesse um 0 aqui no número 51, na ordem das centenas. Então, uma centena mais uma centena, 2 centenas. Desculpa que eu errei aqui, 1 mais 0, 1, ok? Então, 221 é o nosso resultado final, tá certo? Vou fazer um comentário sobre uma outra maneira da gente perceber por que essa técnica é verdadeira. Por que a gente usa essa técnica? Eu pego um número, multiplico todos os algarismos de cima, obtenho o primeiro resultado. Aí eu passo para o segundo número, multiplico todos os algarismos de cima, obtenho um segundo resultado e somo essas parcelas. Por que isso acontece? Então, vamos estruturar esta multiplicação de uma outra forma. Então eu vou escrever aqui, 13 vezes 17, desta maneira, e eu vou decompor tanto o 13 quanto o 17. Então eu poderia reescrever esta operação da seguinte forma. (3 mais 10, que é o 13, que multiplica 7 mais 10, que é o 17. Nesse passo aqui da nossa operação, eu vou utilizar a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma. Como que ela funciona? Eu vou pegar esse número 3 aqui, dessa minha primeira soma, e vou multiplicar por cada um dos números que estão compondo aquela segunda soma lá. E eu vou somar o resultado dessas multiplicações. Na sequência eu vou pegar o 10 e também vou multiplicar por cada um dos números que estão presentes naquela outra soma. Então eu vou fazer 3 vezes 7 mais 3 vezes 10
mais 10 vezes 7, mais 10 vezes 10. Então vamos ver qual será o nosso resultado final. 3 vezes 7, 21, mais 3 vezes 10, 30, mais 10 vezes 7, 70, mais 10 vezes 10, 100. Então vamos reparar o seguinte: o 3 multiplicando o 7, depois multiplicando o 10, olha o que ele gerou para nós. 21 mais 30, 51, que é exatamente o primeiro valor que nós havíamos obtido aqui. Exatamente pegando o 3, multiplicando pelo 7, depois multiplicando por esse 1, que na verdade vale 10. E quando eu pego 10, multiplico pelo 7, depois multiplico pelo 10, a gente obtém 70 mais 100, que é exatamente o 170 que está indicado aqui. Então a gente realiza a multiplicação em etapas para cada um dos algarismos que ocupa cada uma das ordens do número que está aqui embaixo, e no final a gente soma tudo. E o que justifica essa técnica é a propriedade da distributividade, da multiplicação com relação à soma, conforme está descrito e explicado aqui, ok? Então vamos nos atentar à justificativa das contas que a gente faz. E, para finalizar, quero propor esse último exemplo aqui. 24 vezes 137 ou 137 vezes 24, ok? Então nós vamos proceder utilizando cada um dos passos da técnica. Eu vou fixar cada um dos algarismos pertencentes a cada uma das ordens do número que está embaixo e vou multiplicar pelo número de cima. Então vamos lá. 7 vezes 4, 28. 8 unidades aqui e as outras 20 unidades como duas dezenas. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Estou falando de 16 dezenas. Eu vou deixar 6 dezenas aqui e vou pegar 10 dessas dezenas e vou passar para a ordem superior como uma centena. E se eu observar aqui, ó, 24 não tem nenhum valor aqui na ordem das centenas, tem o 0. Então, 1 mais 0, 1. Ok. Terminei a multiplicação do 7 pelo 24. Agora eu vou para a multiplicação do 3, que na verdade vale 30. Então, quando eu faço 3 vezes 4, 12, eu estou fazendo 30 vezes 4, 120. Então eu estou falando de 12 dezenas. Por isso que eu começo o preenchimento agora, não na ordem das unidades, mas na ordem das dezenas. Então, se você não quiser se confundir, coloca um 0 aqui para você realizar a multiplicação do segundo algarismo. Então, 3 vezes 4, 12. Duas dezenas aqui. Vou colocar esse aqui, eu já usei, e esse também. Uma dezena aqui. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Estou falando de centenas, ok? Então, 7 centenas aqui. E por fim, vou passar para a multiplicação deste número 1, que está na ordem das centenas. Então, a primeira conta que eu vou fazer é 1 vezes 4, 4, que na verdade significa 100 vezes 4, 400. Então eu vou colocar um 0 na ordem das unidades, um 0 na ordem das dezenas e o 4 eu vou preencher aqui, ok?
E por fim, 1 vezes 2, 2, só que isso aqui já na ordem das unidades de milhar, porque é 100 vezes 20, que na verdade vale 2.000. E agora eu vou realizar a soma dessas três parcelas aqui. 8 mais 0 mais 0, 8. 6 mais 2, 8. Mais 0, 8. 1 mais 7, 8. Mais 4, 12. Vai 1 aqui. 1 mais 2, 3. 3.288 é o resultado final dessa nossa operação. Tá certo? Eu espero vocês na próxima aula.